Pela primeira vez, desde que eu tenho o canal no YouTube, desde que eu posto vídeos mais longos, eu fiquei um mês sem postar nenhum conteúdo, nem vídeo longo, nenhum podcast, nenhum YouTube, nada. E eu quero contar nesse vídeo o que aconteceu e por que eu tomei essa decisão. Atualizações sobre esse momento. Então, eu tenho esse canal para quem, tá caindo de paraquedas aqui, ou enfim, quer dar uma situada, porque eu também precisei dar essa situada. Então, eu tenho esse canal desde novembro de 2021. Eu comecei a postar direto em dezembro de 2021, então, basicamente 4 anos atrás, né? Final do ano, vão fazer 5 anos, é bastante tempo de criar conteúdo desse tipo de vídeos mais longos, assim, semanalmente. Eu não sou nenhum grande nome, né? Mas eu fui criando a minha comunidade em trabalho bem de formiguinha mesmo. E eu vejo o quanto que esses vídeos mais longos, esse conteúdo de mais tempo e esse formato mesmo que o YouTube tem, que o Spotify tem, ele permite essa conexão mais real, essa proximidade que faz com que a gente depois continue uma conversa mais íntima ou às vezes mais leve, mais fluida pelo Instagram ou outras redes, né? Mas eu sempre tive essa identificação aqui com esse formato de criação de conteúdo, sempre gostei muito. E no início do canal, eu tava num movimento, assim, bastante de criar conteúdo pro Instagram, tava criando muita coisa digital, então muitos produtos online, muitos formatos, assim, de grupo de supervisão, grupo de estudos, várias coisas, cursos ao vivo e tal. E a criação do canal, ela foi muito para endossar esse meu movimento, né? E para me dar esse repertório. Eu sabia que seria uma construção de médio e longo prazo, né? Não do curto prazo, realmente foi. Hoje eu vejo que eu tenho, então, esse grupo de pessoas, mas nunca aconteceu comigo uma viralização, assim, né? Um vídeo que tenha ido muito melhor que os outros. Claro, nesse tempo todo, teve um outro que foi um pouco melhor que a média, mas, assim, uma coisa muito exceção. Então, eu tenho as minhas médias de vídeo ali, né, as médias dos vídeos, e nunca aconteceu nada assim, né, uau, super mirabolante. Porém, esse trabalho de formiguinha, eu vejo que ele teve um fruto, assim, né? Ele foi dando frutos e teve consequências positivas na minha carreira, em convites, em uma série de coisas que são difíceis de explicar. E eu sou uma pessoa bastante disciplinada, o que eu me proponho a fazer, o que eu preciso fazer, eu levo muito à risca, né? Levo muito a sério. E essa questão aqui com o YouTube ou com os vídeos mais longos, o podcast e tal, eu sempre levei dessa forma. Também dando muito valor às pessoas que me ouvem, né? As pessoas que esperam pelo meu conteúdo, a questão do vínculo também, dessa expectativa do que vão esperar de mim e tal. Então, eu sempre tive esse cuidado, independente da fase da minha vida, independente do quanto trabalho eu tinha, do quanto que eu tava, sei lá, viajando ou não, onde que eu tava, enfim, sempre me organizei para conseguir entregar esses conteúdos semanais aqui no YouTube. E aí, o que aconteceu? Nesse tempo todo, e por isso que eu tô meio que fazendo uma linha do tempo, assim, mas espero que seja rápida. Nesse tempo todo que eu crio conteúdo e crio esses vídeos, eu nunca parei, de fato, pra eu, Ana, estudar sobre o YouTube, entender sobre coisas simples daqui, que não são fáceis, tá? Mas são simples, são, enfim, pra quem consome YouTube, pra quem consome esse tipo de conteúdo, é algo, enfim, natural, que é vídeo, capa, os temas, a forma de criar ali esses conteúdos mais catchy, né? Esses conteúdos mais que gerem curiosidade e tal. Eu sempre falei e criei os conteúdos dentro do que eu achava interessante, dentro do que eu estava estudando, do que eu achava que seria útil para a vida das pessoas, mas nunca tive uma preocupação em criar conteúdo para cá que eu, Ana, tivesse uma postura mais estratégica. E eu, há um tempo atrás agora, não sei dizer certo que mês que foi, acho que foi até dezembro do ano passado, isso aí, dezembro de 2025. Eu comprei um curso de YouTube, um curso totalmente focado para YouTube. Foi ali que eu comecei a estudar, então, a ver algumas referências, né, sobre título, sobre a ideia do vídeo, sobre onde pesquisar essas ideias, como criar mesmo um vídeo original, que tivesse esse
apelo, mas ao mesmo tempo uma coisa tranquila, que tem a ver comigo, né? Eu não sou uma pessoa lá de clickbait, nada disso, nem exponho a minha vida nesse nível, assim, né? Isso também, na minha opinião, já é ultrapassado, né? Não é algo que seja atrativo, nem não é algo que eu consumo, por exemplo, então não é algo que eu penso em fazer. Mas, enfim, comecei a estudar e estudando, né? Vendo com relação a isso, mergulhando mesmo no YouTube, consumindo também mais YouTube, porque isso era uma coisa que eu fazia, sempre consumi YouTube, sempre gostei bastante de pesquisar as coisas, mas nunca assim de uma forma de um mergulho, né? Até me conta aqui se tu é uma pessoa que tu te considera, né, usuária de YouTube e quanto tempo tu, sei lá, conseguiria estimar que tu passa no YouTube por dia, por semana. Ou se tu é uma pessoa que não te considera uma usuário de YouTube, mas eventualmente tu tá por aí, tu assiste alguém que tu gosta, eventualmente algum vídeo te chama a atenção de alguém e tu tá, né, vem aqui especialmente pra isso. Eu sei que esse episódio aqui, ele vai focar um pouco mais em YouTube, né, mas ele também vai pro podcast, vai pro Spotify, em outros lugares também. Mas agora, assim, pensando no YouTube mesmo, eu queria genuinamente saber isso, de quem tá aí assistindo. Se é algo que vocês fazem, se é algo, enfim, muito raro da vida de vocês. Eu tenho começado a assistir mais vídeos no YouTube, eu tenho aprendido muita coisa legal, tenho assistido muito vídeo bom, assim, seja pra minha maternidade, seja de academia, coisas sobre comida, culinária, né? Enfim, comida saudável e dieta e tal. Como se eu fosse muito maromba, mas eu gosto de pesquisar essas coisas. Enfim, mergulhando mais, né, em aprender sobre o YouTube, eu também comecei a consumir mais de uma forma positiva, porque eu acho que em outras plataformas, TikTok, Instagram, às vezes a gente começa a consumir para produzir e aí nem sempre isso é tão favorável, né? Tão positivo assim. Às vezes a gente se deixa levar, se perde em comparação, perde tempo e tal. Então, eu senti que o YouTube não fez isso, pelo contrário, me trouxe mais esse pé no chão, enfim. E aí, nesse curso de YouTube que eu fiz, foi o curso com o Lutz, se alguém tiver curiosidade enfim, de saber. Eu gostei bastante do curso dele, bem completo, assim, aprendi muito. Tive até mentoria esse final de semana agora e foi muito legal, participei da mentoria, o Lutz olhou meu canal, então me deu várias dicas, assim, foi muito bom. E por fazer esse curso dele, uma das coisas que eu aprendi ali foi a importância da gente ter uma ideia muito boa para esse vídeo. Então, claro, fazer coisas que a gente tá afim de fazer, produzir vídeos, tô afim de produzir esse vídeo, vou produzir, sabe, sem muita pesquisa e tal, mas ao mesmo tempo como uma coisa de expressão, né, e de ter o nosso, né, nossa felicidade também, nosso prazer de satisfação, mas ao mesmo tempo também eu entendi que é importante pesquisar mais sobre o tema, é importante dar essa analisada nos vídeos que performaram bem, é importante entender o que as pessoas querem consumir e como colocar isso dentro do que eu tenho a oferecer, né? Enquanto criadora de conteúdo, enquanto psicóloga, enquanto pessoa que fala sobre comportamento, sobre estilo de vida, nesse sentido de comportamento, relacionamentos e tal. E aí eu entendi que eu precisava dar uma pisada no freio e realmente entender o que eu queria falar, o que estava sendo mais falado, o que eu poderia, de que forma, né, eu poderia, enfim, olhar mais de uma forma voltada para a eficiência do meu perfil, do meu tempo, do meu canal, né, na verdade não só perfil, e abrindo espaço para eu fazer aquilo que faz meu coração bater mais forte, que é conversar, que é trazer temas que daqui a pouco eu tô interessada, e assim eu fiz. Então esse mês que eu fiquei sem postar, ele serviu muito para eu me permitir, sabe, ficar tranquila aqui. E agora eu tô voltando, né, com os vídeos, eu tô voltando com os episódios e eu quero manter essa frequência semanal, porque eu gosto dessa coisa, de certa forma, do vínculo, né, desse alinhamento de expectativa, mas eu vou fazer isso de uma forma muito mais suave. Então eu vou criar os conteúdos e vou criar, né, os episódios e tudo, muito pensando nessa divisão aí do que vai ser, que eu quero falar e do que tá
as pessoas estão querendo mais saber, enfim, o que vai, talvez, né, ter mais chance, me dar mais chance de crescer o canal, o que seja falado e tal, mas de uma forma tranquila comigo. Então, eu tenho esse privilégio de poder fazer dessa forma e vou usufruir desse privilégio. Porém, eu acho que a gente às vezes cria um monstro de que tem que ter essa constância, tem que ter essa coisa assim da frequência e eu entendi nesse curso que a constância e a frequência, elas são importantes, mas elas não podem ser mais importantes do que a gente tá ali analisando, a gente tá ali conversando com as pessoas, a gente tá ali na plataforma vivenciando. Isso era algo que eu já sabia com relação ao Instagram, porque eu tenho muita crítica de pessoas que só criam conteúdo no Instagram e não olham, não analisam nada e não conversam com as pessoas e não consomem Instagram. E tô fazendo o mesmo aqui. Mas enfim, a gente faz o que dá até que a gente tem condição de fazer melhor ainda, né? O Cortella tem essa frase que eu acho incrível. E eu quero abrir aqui o meu Analytics para mostrar para vocês, nunca fiz isso, né? Porque enfim, meu canal é um canal pequeno e eu queria mostrar para vocês, olha só. Os últimos 28 dias foram os dias, então, que a gente não teve vídeos, né? Então, eu tenho hoje, que é dia 23 de maio de 2026, eu tenho 45.236 inscritos. Tudo aumentou. Então, as minhas visualizações aumentaram, meu número de inscritos aumentou, o tempo de exibição aumentou e a minha receita estimada aumentou. A gente consegue ver aqui vídeo por vídeo, né, e tal. Mas eu vou falar pra vocês esses principais de visualizações. Eu tive 44.1 mil. De inscritos, eu tive 961. E a minha receita desses últimos 28 dias foi de R$ 440,70. Então, isso aqui é muito variável, né? Conforme a gente tem mais visualizações, essa receita aumenta, né? Tudo tende a aumentar. E também tem que ver que o meu conteúdo, ele é um conteúdo que vale bastante a pena no sentido da remuneração. Ele não é, tipo assim, o mais, né, que o YouTube paga, que, se eu não me engano, é finanças, é coisas assim. Mas psicologia, comportamento, essas questões assim, elas têm uma taxa bem boa nessa conversão da monetização. Outros temas aí, né, diferentes, eu não sei, mas eu sei que tem alguns que pagam bem menos, né, do que o meu canal paga, o meu tipo de conteúdo paga, né, e é bem interessante saber disso no sentido de que eu tenho custos para gravar, eu tenho custos aqui, né, no básico para colocar o canal para rodar, então esses custos também, às vezes, tendo essa estimativa ali na monetização, isso ajuda, né, a gente manter o pé no chão. Eu sou muito contra essas coisas muito megalomaníacas quando a gente que nem eu sou uma psicóloga que cria o conteúdo, eu não sou uma aspirante a comunicadora, de estar na TV, essas coisas, nunca pensei nisso. Eu só quero conversar com mais pessoas que tenham interesses afins e continuar passando as informações, assim, úteis para a vida das pessoas, e o YouTube é esse espaço, né? Então, meu grande objetivo aqui é mostrar que as coisas não sumiram, não desapareceu tudo, não morreu o meu canal porque eu fiquei um mês sem postar. Por um lado, né, esse um mês que eu não postei, ele continua aqui as engrenagens a girar, o que é muito legal a gente pensar em qual plataforma a gente vai direcionar os nossos esforços, né? O YouTube, ele tem essa coisa de ser um canal que a gente, às vezes, demora um pouco mais para entender ou precisa de algumas outras coisas para fazer ele acontecer. Sei lá, o roteiro, tu precisa entregar algo útil para as pessoas, precisa minimamente conseguir te expressar ou fazer vídeos que sejam, né, atrativos de alguma forma dentro do teu objetivo ali. Tem N formas de fazer isso, né? Mas é diferente de fazer um vídeo pro YouTube ou um episódio de podcast, diferente de fazer um Reels ou um carrossel, algo assim, né? Cada um tem suas dificuldades e tal. Mas o YouTube é essa plataforma que a gente consegue colocar um vídeo e ele não desaparece no outro dia. Ele continua ali. A barra de pesquisa é muito importante e, além da barra de pesquisa, a recomendação do YouTube é algo muito legal. Então, quando o YouTube consegue entender para quem que é aquele conteúdo,
para quem que eu tô falando naquele vídeo, quem é o público daquele vídeo, né? Seja pessoas interessadas em moda, em futebol, ou mães, ou pessoas que querem aprender sobre relacionamento, ele consegue direcionar e a partir dessas recomendações que o canal vai crescendo ali. Então eu tenho vídeos muito antigos, tem um, por exemplo, deixa eu pegar aqui, da teoria do apego, que é um dos meus vídeos que tem mais visualizações, né? É um vídeo de 12 de junho de 2023, e é um vídeo que tem a monetização ativa, que ele continua me gerando visualizações, ele continua me gerando pessoas se inscrevendo no canal, né? Eu consigo chegar nas pessoas muito a partir desse vídeo. Imagina, ele é um vídeo que não tem 100 mil visualizações. Eu acho que ele tava, a última vez que eu vi, com 60 mil, alguma coisa assim. E é bastante, mas pensem que, né, poderia ser muito mais. Então, mesmo que não é super exagerado, que eu quero dizer isso, não é pra me diminuir, mas mesmo que não seja algo, uau, 100 mil ou 90 mil, sei lá, 200 mil, ele é um vídeo que continua fazendo as engrenagens girar, né? Então, isso é muito, muito legal do YouTube, pensando em criar o conteúdo e tudo mais. Além disso, que nada morreu, assim, no sentido de não aconteceu uma tragédia, não perdi tudo, né? Aquelas coisas catastróficas que a gente, às vezes, pensa ou nos rondam de alguma forma, como uma insegurança, uma aflição e tal. Esse mês foi muito importante para mim, para eu poder me situar de novo, para eu poder colocar o pé no chão, para daqui a pouco, eu não sei onde que vai dar isso, né? Talvez eu, enfim, não sei para o quanto eu vou crescer, ou quanto que vai mudar em termos de número e tudo, mas eu sei que eu cresci muito em termos de satisfação, em termos de conexão, em termos de consciência também. Então, com certeza vocês vão ver uma Ana criando conteúdo muito mais consciente, muito mais sabendo o que tá fazendo, muito mais, de alguma forma, segura também. Não só com o conteúdo, que isso eu sempre tive responsabilidade na hora de transmitir, mas com o formato, com todo esse universo que é aqui, que nem sempre a gente consegue transmitir, né? E para atualizar algumas coisas desse mês que não teve conteúdo e dos próximos conteúdos que eu criei, os primeiros conteúdos que eu criei, eu tava muito pensativa se eu iria fazer uma migração pro nicho de maternidade, não deixaria de falar sobre psicologia, mas eu deixaria muita coisa de psicologia de fora, muita coisa de comportamento de fora, de relacionamento, focaria mesmo em mãe e bebê, em gestação, em primeira infância. E eu entendi que eu não quero fazer isso, eu quero continuar com vários assuntos dentro desse mix, mas que tem uma lógica, tem um limite aqui. Então, tem o vídeo da gestação, que eu contei que eu tô grávida, né, do meu segundo bebê. E vai aparecer, então, 3 vídeos, se eu não me engano, que é sobre essa temática de maternidade, matrescência, estilos parentais, tudo isso. E agora vocês vão ver, então provavelmente vai ser esse vídeo aqui, e depois vocês vão ver o mix. Aí o mix vai começar a acontecer e vai começar a aparecer para vocês, então, esses conteúdos que vão ser essa nova versão aqui desse canal, essa nova temporada aqui desse podcast, desse canal e, enfim, do que a gente quiser chamar esse espaço. Mas eu quero aproveitar de todo o coração para agradecer vocês que me dão a atenção, me dão a confiança de vocês, que de alguma forma esperam o conteúdo, que encaminham os conteúdos. É uma honra para mim. E se não for pedir demais, sempre que o conteúdo ou que os conteúdos aqui do canal, do podcast, fizer sentido para vocês, ajudar de alguma forma, compartilhem aí nas redes sociais de vocês, porque isso ajuda muito, gente. Vocês não têm noção, assim, como essa questão das redes sociais, da gente conhecer alguém, isso vai trazendo familiaridade. Daqui a pouco pode ajudar também de alguma forma o conteúdo a chegar em pessoas que possam se beneficiar dele, de alguma coisa. Às vezes é através de uma indicação que alguém fez, que a gente sabe de algum livro, a gente conhece alguma outra coisa que faz tanto bem para nossa vida, né? Então, esse é um pedido porque ajuda bastante o canal a crescer. Se tu não for inscrito ou inscrita, aproveita para te inscrever. Se tu tiver pelo Spotify, puder dar uma avaliação 5 estrelas, 5 aqui, né, não 10, 5, ajuda muito também. Eu sei que é um trabalho de formiguinha, mas juntos a gente pode chegar em lugares muito especiais e se divertindo no processo da caminhada. Então, muito obrigada pela atenção
Mas eu quero muito continuar essa conversa nos comentários, então me conta se tu é usuário de YouTube, se tu consome Spotify, se tu consome outros podcasts, outros canais, quais canais que são. E também quero saber se tu cria conteúdo, seja para ti mesmo, seja para alguma empresa, seja de uma forma, sei lá, né, sem estar tão ali dando a tua cara, né? Mas se tu cria conteúdo de alguma forma, porque hoje isso é uma coisa que às vezes é difícil da pessoa fugir, né? Mas também não é impossível, eu sei disso. E me conta se esse conteúdo fez sentido de alguma forma. A gente se vê na próxima semana. Um super beijo e até lá!